queridos ouvintes. Está começando mais um programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando a obra Pão Nosso, psicografia do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje estudaremos o capítulo 173 com o tema Como Testemunhar. Eu sou Rodrigo Lima e farei o estudo de hoje com vocês. Capítulo 173 Como Testemunhar. Emmanuel se utiliza da passagem que está em Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samária, e até aos confins da terra. Começa a sua reflexão, Emmanuel. Realmente, Jesus é o Salvador do mundo, mas não libertará a terra do império do mal sem a contribuição daqueles que lhe procuram os recursos salvadores. O Divino Mestre, portanto, precisa de auxiliares com atribuições de prepostos e testemunhas em toda parte. É impraticável o aprimoramento das almas sem educação, e a educação exige legiões de cooperadores. Contudo, para desempenharmos a tarefa de representantes do Senhor na obra sublime de elevação, não basta o título externo, com vistas à escola religiosa. Indispensável é a obtenção de bênçãos do alto por intermédio da execução de nossos deveres, por mais difíceis e dolorosos. Até agora, conhecemos a saciedade na terra, o poder de dominar, governar, recusar e ferir, de fácil acesso no campo da vida. Raras criaturas, porém, fazem por merecer de Jesus o poder celeste de obedecer, ensinando, de amar, construindo para o bem, de esperar, trabalhando, de ajudar desinteressadamente, sem a recepção de semelhantes recursos que nos identificam com o trabalhador divino e sem as possibilidades de refleti-lo para o próximo em espírito e verdade pelo nosso esforço constante de aplicação pessoal do Evangelho, podemos personificar excelentes pregadores, brilhantes literatos ou notáveis simpatizantes da doutrina cristã, mas não testemunhas dele. Profundo, né, meus irmãos? Interessante porque essa passagem de Atos, no capítulo 1, ele nos traz justamente o retorno de Jesus à pátria espiritual. O livro de Atos, capítulo 1, faz menção a esse retorno. E o versículo que Emmanuel se utiliza para nos trazer essa nobre reflexão, ele informa que os discípulos seriam as testemunhas de Jesus por todos os confins da terra. São palavras de Emmanuel, por todos os confins da terra. Em Mateus, meus irmãos, capítulo 5, versículo 13, Jesus disse: Vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, com que há restaurar-lhe o sabor? Para nada presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 13. Interessante, eu trago essa passagem porque o sal, meus irmãos, como nos ensina o Alírio Cerqueira, na obra Parábolas Terapêuticas, é símbolo de equilíbrio. E somente na medida correta, na dosagem certa, é que ele terá serventia. Perceba, se for demais, estraga a comida. Se for menos, fica sem sabor. Então eu trago a questão de equilíbrio para nós refletirmos juntamente com o que nos ensina Joana de Ângeles no livro Desperte e Seja Feliz. Lá, com o auxílio do Divaldo Franco, ela nos ensina que toda edificação exige planejamento, esforço e trabalho estoico, especialmente nas obras do bem. Palavra de Joana. Especialmente nas obras do bem.
Mais adiante, nessa mesma obra, ela nos chama a atenção da seguinte forma: leva adiante a tua tarefa, não a valorizes pelo volume que aparenta, porém pelos benefícios que propicia. Profundo, não é, meus irmãos? Porque nós temos que ter equilíbrio. Nós temos que ter equilíbrio, inclusive, nas tarefas. Não pensemos que só tarefas grandes, enormes, é que poderão ser iniciadas. Iniciemos por as mais simples. Na obra Fonte Viva, dessa mesma coleção que estamos estudando, Pão Nosso, no capítulo 173, o Emmanuel nos adverte ao comentar uma passagem que está em João, capítulo 8, versículo 33, que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Emmanuel, com seus ensinamentos, suas reflexões profícuas, nos chama a atenção assim: só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Prestem atenção. Dever fielmente cumprido. Então eu faço uma pergunta, uma reflexão que eu já me fiz e faço constantemente. Será que estamos executando nossos deveres? Será, meus amigos? Afinal, queremos ou não as bênçãos do alto, como nos diz Emmanuel neste livro, neste capítulo que eu acabo de ler? Será? Porque as bênçãos do alto, ela vem nos dizeres do benfeitor espiritual de Chico, através da execução das obras. As bênçãos do alto vêm ao executarmos as nossas tarefas, praticando o bem desinteressadamente. Em suma, aplicando o Evangelho de Jesus. Será que estamos fazendo isso? E faço tais perguntas porque Emmanuel fala claramente. Isso me gerou até uma reflexão íntima. Ele fala assim: raras criaturas fazem por merecer. Raras. Meus irmãos, somos instrumentos de Deus. Nós estamos aqui como co-criadores. E Emmanuel fala: raras criaturas fazem por merecer. Lembrando que a educação exige uma legião de cooperadores. E Emmanuel fala: raras. Será que estamos sendo cooperadores de Cristo, de Deus? Estamos auxiliando na evolução, na educação espiritual? Porque não é só fazer curso ERG, EAD, ESOB, ler livros, ler romances como muitos fazem. É, acima de tudo, aplicar a Boa Nova. E justamente por isso que Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino da Dor, fala assim: não basta você crer, é necessário você vivenciar esta crença. Então não basta estudar, crer, falar. Nós temos é que pôr em prática. Precisamos experienciar no dia a dia esses ensinamentos de Jesus. Não estamos aqui para a satisfação dos nossos desejos, mas sim para evoluirmos individualmente, evoluirmos em conjunto, evoluirmos em sociedade. Não nos esqueçamos que os primeiros necessitados de testemunhar somos nós mesmos. Nós é que receberemos as verdadeiras bênçãos que estamos executando a tarefa divina. E aí eu faço essa reflexão trazendo para os dias de hoje, utilizando-me aqui de algumas palavras de Haroldo Dutra, em uma de suas palestras, quando ele fala assim que nós podemos entesourar, a palavra é essa, entesourar vários talentos na execução da obra de Jesus. Talentos esses como falar, pregar, amar, escrever, divulgar, evangelizar a infância, agir com caridade desinteressada, prestar assistência social. São talentos que podemos entesourar. Ou não, meus irmãos?
Podemos facilmente, basta termos a vontade e assim fazê-lo. Mas Emmanuel vai mais a fundo. Ele fala assim: sem a inspiração superior, nossa ação não será duradoura. Nós a faremos, mas logo desistiremos, porque não teremos a inspiração superior. E aí o que é necessário para termos essa inspiração superior? Haroldo Dutra, utilizando o próprio Emmanuel, nos diz assim: precisamos de algumas credenciais, tais como obedecer, amar e ajudar desinteressadamente. Então, sem esses recursos, como nos adverte Emmanuel, o trabalho divino não poderá refletir com segurança a presença de Jesus para os nossos irmãos, sequer para nós mesmos, porque não teremos essa segurança. Precisamos nos abraçar, precisamos nos imbuir dessas credenciais que eu acabo de referenciar. Precisamos ir mais além, precisamos de uma reflexão profunda, de estudo e de vivência, sobretudo, do Evangelho do Cristo. Porque, principalmente nos momentos de dificuldade, porque é nessas horas é que somos testados. Então, meus amigos, reflitamos em viver esse Evangelho no dia a dia, em toda a sua magnitude, não só nas horas favoráveis, mas acima de tudo, nas horas amargas, nas horas nebulosas, momentos em que somos testados, em que temos nossa fé testada, nossa paciência, nossa resiliência. Sabendo que agindo assim, agindo de forma modesta, como nos ensina o Evangelho, poderemos servir de luz para irmãos que porventura estejam passando por momentos de dificuldade semelhante ou que estejam passando por momentos de fé debilitada. Saibamos que mesmo sem nós nos percebermos, somos exemplos para muitos. Por que não? Ao agir de forma simples, não estaremos dando um testemunho, não estaremos sendo testemunhas do Cristo. Mas não nos iludamos, meus irmãos. Eu quero terminar essa reflexão com duas passagens. A primeira é: tudo posso naquele que me fortalece, que está em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas Deus e Jesus não farão por nós aquilo que nós podemos fazer no limite de nossas forças. Façamos, testemunhemos. Afinal de contas, é como Jesus disse: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Muito obrigado. Essa foi a nossa contribuição para o divulgar.net. Muita paz.